Eu me recordo quando... Vou contar uma história minha. Eu me recordo quando eu fui fazer o meu curso de constelação e no primeiro módulo, primeira aula, o curso quando eu era aluna, tá, gente? Para eu aprender sobre constelação. Primeira aula. Eu via todo mundo sentindo um monte de coisa, sentindo o campo e falando de um monte de coisa. Eu pensei assim, gente, do que esse povo está falando? Eu não estou sentindo nada. E de fato eu não sentia nada. Era uma coisa incrível. Por quê? Quem não sente, muitas vezes vai para mecanismos de defesa, de racionalização. Era o meu caso. Então, eu tinha ido para racionalização, porque em determinado momento lá da infância, eu, uma criança muito inteligente, percebi que ali naquele lugar da inteligência eu conseguia resolver algumas questões da minha vida e eu ficava de uma certa forma protegida ali. Só que o grande equívoco, e por isso que a racionalização é um mecanismo de defesa, é que aí a gente leva isso para a vida adulta, como se a vida fosse isso, como se a gente aqui, ó, na nossa mente, fosse só racionalização, e não somos. Tem aí uma exclusão da nossa parte emocional e tem uma desordem na hierarquia, porque se formos olhar em termos de hierarquia, nós somos primeiro emocional e depois racional. Então, o emocional em nós seres humanos tem uma importância maior. Tanto tem uma importância maior no sentido de, se bem administrado, o emocional nos conduzirá para algo muito bom, como, por exemplo, a vida fazer sentido e muitas outras coisas mais, mas também tem aí o aspecto de quando o emocional ele não está bem, quando ele não está saudável, que aí ele pode nos sabotar, e mesmo que a gente tenha um racional elevadíssimo, um QI altíssimo, o nosso emocional vai sabotar e nós vamos ter diversos problemas na nossa vida. Bom, e quando eu estou aqui falando então de emocional, de racional, o que isso tem a ver com a técnica da criança interior? O que tem a ver com adulto, com criança? Bom, tem um autor que ele se chama Daniel Goleman. Ele é um autor que ele nos fala a respeito da inteligência emocional e da inteligência cognitiva. Então, ele faz essa distinção. Na maior parte das vezes, aqui na nossa subjetividade, a gente vivencia essas duas inteligências muito misturadas ou muito sem consciência. Foi a minha emocional que cuidou aqui agora ou foi a minha cognitiva? Não, a gente não tem consciência. E aí, dependendo do adoecimento, a gente vivencia isso tudo muito misturado e a gente se perde muito na vida. Bom, só que é importante que a gente saiba fazer essa distinção. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês, porque muitas vezes nós estamos na vida assim. E perceba o quanto estar na vida assim nos deixa numa condição de imensa vulnerabilidade. E será que a gente precisa ficar na vida assim? Não. Não precisamos. Definitivamente não precisamos. E então, a gente pode buscar recursos. Recursos que nos permitirão
viver a vida de uma maneira diferente. E o adulto é o recurso para não deixar a sua criança interna abandonada, como a gente percebeu ali na imagem anterior. É o nosso racional, é o nosso cognitivo, que é a ferramenta, que é o instrumento para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E então, no momento seguinte, quem sabe a gente possa viver a vida assim. Olha só, numa situação de imensa vulnerabilidade, o nosso adulto, ou seja, o nosso racional, cata um guarda-chuva e se protege, e aí tudo fica muito melhor. Claro que aqui a chuva, ela é uma metáfora. Claro que aqui o guarda-chuva é uma metáfora. Se a gente levar isso para a nossa vida, quantas vezes a gente não está vivendo a vida naquela imagem anterior, numa situação de imenso desamparo, de imensa vulnerabilidade. E o guarda-chuva está aqui do lado. Mas eu não paro para olhar, para raciocinar, opa, eu estou aqui numa situação de imensa vulnerabilidade. Ah, tem um guarda-chuva aqui do meu lado. Peraí, se eu pegar o guarda-chuva, abrir, eu me protejo dessa imensa vulnerabilidade e fico muito melhor. Inclusive, posso aqui ficar feliz. Inclusive, posso aqui brincar nas poças de água que a chuva forma. Essa é uma reflexão muito interessante e, metaforicamente falando, é assim que o nosso adulto vai atuar na nossa vida, sim, nos trazendo recursos para que a nossa vida possa ficar melhor. Aqui, primeiro aqui na subjetividade e depois aqui de fora, naquilo que a gente vê da vida e nas nossas relações. Bom, eu estava falando agora há pouco do Daniel Goleman, que trouxe para a gente as definições de inteligência emocional e inteligência cognitiva. E é bem interessante estudar a respeito disso, não que ele fale lá sobre criança interior ou adulto, tá? Ele não fala sobre essa metáfora. Mas toda a teoria dele de inteligência emocional, basicamente ele está falando da criança interior e do adulto. Por quê? A inteligência emocional é a criança interior. E a inteligência cognitiva é o adulto. E ali naquilo que ele traz da teoria dele, ele nos conta basicamente isso que eu falei até agora. O peso, a importância da inteligência emocional na nossa vida. Sempre que eu vou explicar isso, eu gosto de trazer para algo da nossa vida, né? Então, eu imagino que quase todo mundo já passou por isso. Imagine que eu tenha um curso para uma aula que eu preciso assistir. E ali aquela aula ela é muito importante para mim e eu preciso muito estudar aquele conteúdo daquela aula porque eu me interesso muito por aquilo. Mas suponhamos que ali, um pouquinho antes da aula, algo aconteça na minha vida que me afete emocionalmente. Não sei, talvez alguém na minha família chegue até mim a notícia que está doente, ou alguém que morreu, ou alguém que se acidentou, enfim. Algo que me afete, que me abale emocionalmente. Se daqui a pouco eu tenho que ir para minha aula, para aprender algo,
e eu vou para essa aula com isso que me afetou emocionalmente, eu vou conseguir aprender da mesma forma? Não. E dependendo do quanto que eu estiver afetada emocionalmente, eu não vou aprender absolutamente nada. Mesmo que eu vá para a aula, mesmo que eu esteja lá de corpo presente, eu não estarei mentalmente presente na aula, porque eu estou disponível para aquilo de emocional que eu fiquei sabendo um pouquinho antes daquela aula. Então, para a gente entender a importância, o peso do emocional em nós, seres humanos, esse exemplo ele é ótimo. A partir disso, eu entendo também muitas histórias de crianças que na infância não conseguem aprender. Vão para a escola, mas não tem problema nenhum, o médico já fez uma série de avaliações, o psicólogo, enfim, lá no psicólogo deve achar alguma coisa. Mas, enfim, já levei um monte de médico e já tem até um diagnóstico aqui, mas essa criança não aprende. Por que que ela não aprende? Porque ela está capturada por algo do emocional. Algo no emocional dela não está bem, e então o emocional indisponibiliza para ela o cognitivo. É como se ela não tivesse acesso. Fica só o emocional. E não tem espaço para que o cognitivo venha à tona naqueles momentos que precisa, como, por exemplo, durante a aula, lá na escola, ou em casa fazendo a tarefa. E a pergunta tem que ser, na verdade, e por que o que acontece nesse emocional que ele ocupa tanto o espaço e não sobra espaço para o cognitivo atuar? O cognitivo, ele está lá, na mente dessa criança sendo desenvolvido. Muitas vezes, a nível cognitivo, são feitos até testes ali nas crianças hoje em dia, e cognitivamente a criança está muito bem, não tem nenhum déficit, e o desenvolvimento dela está ali dentro do esperado, e muitas vezes ela é até muito inteligente. Entretanto, o emocional não deixa espaço para esse cognitivo atuar. E essa criança vai ter dificuldades lá na infância. Bom, e se você quer investir um pouco mais na cura da sua criança interior ferida, eu te sugiro o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, com 15 exercícios e teoria para você se tornar um adulto cada vez mais feliz.